Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte de Deus vos sejam multiplicadas. Desejo a todos a mais perfeita paz, saúde, felicidade, temor do Senhor e que esta aula sirva de bálsamo, de lenitivo e que venhamos a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa aula baseia-se no surgimento do anticristo. Eu quero te convidar, com o lápis, com a caderneta de apontamento, você começar a fazer as anotações desta aula. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 3. Apocalipse 13 e 3 até o 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderia batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Quer dizer, um tempo e metade de tempo, 1.290 dias, 3 anos e meio. O período dramático do início da primeira parte da grande tribulação. Queridos irmãos, todos hão de convir que o anticristo, que está pautado nas Escrituras como um super líder que vai aparecer após o arrebatamento da igreja, para tentar solver, entre aspas, as questões internacionais, o grande caos que ficará o planeta Terra, tudo indica que o anticristo será um grande demagogo que influenciará decisivamente as massas com os seus discursos inflamados. Quer dizer, o anticristo possuirá uma linguagem de prata como Demóstenes, como a boca de ouro chamado João Crisóstomo, e as nações cairão no seu papo, na sua lábia, né? E certamente dirão: este é o grande líder que nós esperamos, aliás, que nós esperávamos, para solver o estado degradante com que o planeta está passando. Então a Bíblia diz que toda a terra se maravilhará após a besta. Ora, se você olhar literalmente, besta é um animal de carga, sentido literal. A besta tem força, mas não tem razão. A besta é dirigida por instinto. Então essa besta também é instintiva, ela não tem tirocínio espiritual, não tem temor a Deus, não tem conhecimento dos valores bíblicos, não tem conhecimento da graça de Deus, não conhece o Senhor, não tem temor nenhum a Deus. É o oposto, é o falso Messias, é anticristo, é anti-Espírito Santo, é anti-Deus, é anti a Bíblia, é anti a fé. Então, a Bíblia diz que ele exercerá uma autoridade e um fascínio extraordinário sobre as massas. Imagine só. Enfim, é como se ele fosse o Messias redentor da humanidade. Você veja que o falso sempre quer ser parecido com o verdadeiro.
E muitas vezes somos enganados se não tivermos o discernimento de espírito para separar o falso do verdadeiro. Porque o anticristo se manifestará como se ele fosse o Messias, como se ele fosse o redentor da humanidade. E aí é que está o nó dado. Seu discurso, sua linguagem prateada é suficiente, elementos capazes de convencer o tédio, a incógnita, os problemas sociais, econômicos, políticos, as doenças que cairão no planeta Terra após o arrebatamento. O tédio que ficará aqui. Ora, se com essa pandemia do coronavírus, se aparecesse um homem agora dizendo que tinha solução para o problema, o povo iria aceitar este homem? Imagine quando o caos for total, a abrangência for total, a escuridão for total, o poder energético da terra desaparecer, os homens andando na escuridão, e de repente aparece no cenário internacional este personagem dizendo: olha, eu sou tal, eu sou, como diz na gíria, eu sou o cara, eu sou o elemento que posso resolver todo o problema que vocês estão passando, né? Todo o problema que vocês estão passando eu resolvo. Na área política, na área religiosa, né? Ele será recebido ao aparecer com a solução para os problemas, para a crise social, política, que fustiga o mundo inteiro, para os quais os líderes mundiais mais capazes não encontrarão solução. A Bíblia diz que ele é o homem da iniquidade. A Bíblia diz que ele é o filho da perdição. A Bíblia diz que ele é o chifre pequeno, que ele é o assírio. Todos esses adjetivos, nós temos um amparo na palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que ele é o filho da perdição. Onde está escrito isso? Segunda carta de Paulo aos crentes em Tessalônica, no capítulo 2 e verso 3, ali está escrito que ele é o filho da perdição. Em Daniel 8 e 9 diz que ele é o chifre pequeno que emerge no meio de 10 pontas. São nações poderosas que dão a ele a chancela para governar, para presidir os destinos da humanidade nesta época terrível. Infelizes são aqueles que ficarem e não forem ávidos do arrebatamento. Miqueias capítulo 5, verso 5 diz que ele é o assírio, o homem penitente, terrível, deplorável, cheio de maldade no seu coração. Isso tudo culmina com seu surgimento e a derrocada das nações e o poder dele. A derrocada das nações do norte conferirá autoridade total ao anticristo. Daí, com facilidade, ele conseguirá o controle da confederação de nações formada na área do antigo Império Romano. Restaurado, ele vai controlar todo o mar Mediterrâneo. Inicialmente, para galgar o poder, ele derribará 3 reis. Daniel capítulo 7, verso 24. Essa demonstração de força levará muitas nações a se entregarem a ele. Além disso, ele usará astúcia, ele usará de astúcia e habilidade sobrenatural para novas conquistas. O engano marcará sua atuação, conforme está escrito em Daniel, capítulo 8, verso 25. E muitas nações consentirão em ficar sob o seu total controle. Nós temos isso em Apocalipse, capítulo 17. Vamos ler Apocalipse 17? Abra a sua Bíblia. Versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus.
Estes têm o mesmo intento. Estes têm o mesmo intento. E entregarão o seu poder, a autoridade à besta. Então, vai haver essa coordenação de nações para dar o poder à besta, ao anticristo. A Bíblia diz que o seu período de ascendência será de 7 anos. Daniel capítulo 9 e versículo de número 27. Vamos ler Daniel 9 e 27. Olha o que diz a palavra de Deus. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, o engano marcará a sua atuação. Haverá sinais e prodígios de mentira na terra. Muitas nações consentirão em ficar sob o seu controle. É o que está aqui na palavra de Apocalipse 17, 13. E a Bíblia diz mais, que o seu período se acenderá de 7 anos. 7 anos deste governo ditatorial, terrível, deplorável, maldoso, com todas as maledicências. Agora, a pergunta é essa: por que os homens crerão do anticristo? Por que os homens crerão tão facilmente nas promessas do anticristo? Nós temos a resposta em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 9 a 12, que diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não escolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Deus entregará os homens às suas próprias concupiscências, para receberem o duro e impenitente castigo pela dureza e rebeldia dos seus corações. Então, meus irmãos queridos, quando o homem recusa, quando o homem resiste à verdade de Deus, facilmente ele aceita a mentira do diabo. Não tem outra alternativa, seja ela qual for, mesmo que pareça impossível para nós, que estamos na verdade, a luz divina. O anticristo surgirá na área do Império Romano restaurado, porque Daniel 9, 26, olha o que diz: e depois de 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será como uma inundação, até o fim haverá guerras, estão determinadas as assolações. Então, está escrito, o seu povo, isto é, o povo de onde procede o anticristo, o príncipe aqui é com letra minúscula, ele destruirá a santa cidade de Jerusalém, e este povo foi o romano, como bem documenta a história. Talvez seja nativo da Síria, porque Antíoco Epifânio, tipo histórico do anticristo, era dessa nação. Veja o que diz Miqueias capítulo 5, verso 5. Na Bíblia, na tradução da Revista Corrigida. Então, Miqueias capítulo 5, verso 5, diz assim: este homem será a nossa paz quando entrar em nossa terra e quando pisar em nossos palácios. Então suscitaremos contra ele 7 pastores e 8 homens principais. Então diz que este homem será a nossa paz. Haverá um engano, um equívoco comportamental, porque ele é o falso profeta. Quando ele fala mentira, ele fala aquilo que é peculiar. Então Deus envia a operação do erro, para que os homens creiam na mentira,
Porque essa é a sentença do juízo divino naqueles que rejeitaram a verdade. Então, o falso profeta, o principal associado do anticristo, durante a grande tribulação, é identificado pelo apóstolo João em sua visão apocalíptica. Nas seguintes palavras, diz ainda: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Apocalipse 13, verso 11. Os 2 chifres trata-se de seu poder político representativo, aliado ao seu poder religioso, mas também falo de testemunho, por ser o número de 2 representativos disso. Ele dará seu testemunho, porém, é um testemunho falso. É um testemunho falso. Parecerá cordeiro, manso, inofensivo, brando, entre aspas, santo, mas no seu interior será um dragão destruidor. E como já dissemos, ele será o auxiliar direto do anticristo. O falso profeta será o auxiliar direto do anticristo. E o seu ministro de culto, um insuperável ministro religioso, porém enganador também. É o espírito do engano que está na terra. Então o falso profeta promoverá um incomparável movimento religioso mundial, unindo todos os credos, seitas filosóficas, igrejas modernistas, ecumênicas, formando uma super igreja mundial. Ele fará muitos milagres falsos, evidentemente, né? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Apocalipse 13, verso 13. No entanto, esses milagres ocorrem pela eficácia de Satanás. São poderes, sinais e prodígios de mentira. Conforme está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 9. Então, meus queridos e amados irmãos, nós estamos na verdade. Quem tem Jesus anda na verdade, ama a verdade, vive na verdade, deleita-se na verdade, tem prazer na verdade. Então, esse falso Messias, chamado de anticristo, esse déspota mundial e governamental, opera sinais e prodígios de mentira, porque ele recebe toda a influência do demônio, de Satanás. E quando Satanás fala mentira, fala daquilo que lhe convém, que lhe é conveniente, que lhe é imanente, né? Então, meus queridos e amados irmãos, continuamos com a verdade, continuamos com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior tesouro de Deus oferecido aos homens, e nós estamos com a nossa fé embasada na palavra de Deus, e todas essas coisas que há de vir sobre o mundo estão constatadas na veracidade das Escrituras. Amém? Espero em Deus que você tenha tido um grande proveito nesta aula, que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim o permitir.